A ideia do projeto surgiu na época que eu estava comemorando 25 anos de carreira. Conversei com o Marcelo Marchioro, dizendo para ele que tinha que ser ele dirigindo, que para mim era muito importante, dado as experiências anteriores, que a gente tinha se dado bem trabalhando juntos. Sempre achei que monólogo podia ser uma coisa um pouco pretensiosa. Achava que monólogo era para os grandes nomes. Mas hoje eu recomendo como um exercício de ator para todos os colegas. Eu digo, faça um monólogo, experimente fazer, porque é um passo, são vários passos além no desenvolvimento teu como profissional de teatro. Procuramos muitos textos, lemos muitos textos. O Marcelo chegou a trazer, especialmente de uma viagem dele aos Estados Unidos, trouxe alguns textos, a gente leu e chegou à conclusão que não era aquilo que a gente queria. Até o dia que deu um estalo, eu estava lembrando do Mistérios de Curitiba, que tinha acontecido 8 anos antes, lembrando do final da peça, onde eu fazia um pequeno monólogo com um texto do Dalton, chamado Que Fim Levou o Vampiro de Curitiba. Lembrando daquilo, deu o estalo, de por que não textos do Dalton? Porque aí a coisa realmente fechava. Éramos já 3 curitibanos envolvidos no projeto, o Marcelo Marchioro, a Sandra Zugman e eu. Falei, vamos fechar então com o 4º curitibano, fechando uma ideia em torno do que poderia ser um monólogo assim, original mesmo. Procuramos contato com o Dalton, através do Constantino Viaro, a quem eu sempre gosto de lembrar e reiterar os agradecimentos, porque o primeiro contato foi através dele. E o Dalton ficou entusiasmado com a ideia do projeto, ele já tinha gostado muito do Mistérios de Curitiba. Tivemos, assim, várias reuniões e foi dado, então, a largada para fazer. Dali a gente passou a ler e reler toda a obra do Dalton. Marcelo, Sandra e eu. Fazíamos seguidas reuniões na casa do Marcelo para chegar à conclusão de que textos iríamos colocar. Então foram adotados alguns critérios. O primeiro deles, e talvez o mais importante, é assim, narrativas na primeira pessoa. Se bem que tem texto com diálogo na peça, mas tem um texto só com diálogo. Os outros são narrativas na primeira pessoa. E mesmo assim, nós, na primeira seleção que fizemos, tínhamos um espetáculo de 5 horas, mais ou menos, de duração. E foi às duras penas e com muita dor no coração que a gente cortou para chegarmos nesta hora e 5, hora e 8 minutos que dura o Ventre do Minotauro. É preciso também, eu gostaria também de afirmar que o Dalton também não é assim só porque, não parece pouco, mas porque ele é o maior contista vivo desse país, porque a obra dele é, vamos dizer, de apelo emotivo, social, etc., tudo que seja. É porque eu tenho uma ligação pessoal com o Dalton, também eu como leitor do Dalton. Então tem, como o Marcelo disse, são 3 Daltons diferentes. Aquele escritor longínquo, que a gente só lia, não tinha ideia nem como é que ele era. Lá nos meus 18 anos, li a primeira vez, li a Guerra Conjugal. Então essa ligação profunda que eu tenho com a literatura do Dalton. Então tem também essa razão, não foi só uma coisa, a palavra não é bem essa, mas não foi uma coisa só mercadológica. Foi também essa ligação umbilical e emocional com a obra do Dalton. Primeiro foram feitos através de correspondência e uma troca de ideias assim. Que tal, o Dalton mandava lá, que tal tais contos, tal, dava os títulos. Nós mandávamos uma lista para ele. Por que não esses também? Ele gostava, dizia, esse talvez não. E uma outra coisa que eu queria dizer, assim, outro privilégio que nós temos é que o conto O Vampiro de Curitiba, o Dalton nunca tinha liberado para ninguém fazer. Nem no cinema, no filme de Joaquim Pedro, nem no Mistérios de Curitiba e nem no Vampiro e a Polaquinha, que foram duas direções do Ademar Guiar. Esse conto era talvez por ser vamos dizer assim, o estupim de toda a carreira, a obra do Dalton, ele nunca tinha liberado. Mas esse ele não colocou obstáculo, não fez objeção nenhuma, e temos o privilégio de ter esse texto dentro do nosso espetáculo.
Então, os contatos foram sendo feitos assim, através de correspondência, depois alguns pessoalmente, trocando ideias. O Dalto teve uma participação fundamental na escolha, na seleção dos textos, e não na estruturação. A estruturação é uma coisa que eu gosto de dizer, porque é exclusivamente do Marcelo Marchiori, a estruturação, de como colocar, em que sequência colocar esses textos. Mas o Dalto teve uma participação fundamental na escolha, na seleção.